Ok, então vamos agora responder as questões da lista de exercício 2, né, da aula 2. A gente tem essas 4 questões aqui no LeetCode. Em geral, eu peguei questões mais tranquilas de se resolver, mas vocês vão perceber que algumas são um pouquinho mais complicadas do que algumas que a gente fez no The Huxley, né? Então vamos para essa primeira. Minimum number of moves to seat everyone. Acho que ela é a mais fácil dessa lista. E assim diz a questão. A gente tem N espaços disponíveis e N estudantes, né, em uma sala. E aí é dado uma lista de seats, né, locais de sentar de tamanho N, onde seats na posição I é a posição do iésimo do banco, né, carteira, sei lá. Você também recebe uma lista de estudantes de tamanho N, onde o estudante na posição J é a posição do jésimo estudante. Você pode executar os seguintes movimentos qualquer número de vezes. Increase ou decrease, né, aumente ou diminua a posição do iésimo estudante em 1, então você pode aumentar 1 ou diminuir 1 a posição do estudante. E no fim das contas, no fim de tudo, retorne o mínimo número de movimentos necessários para que cada estudante, para sentar todos os estudantes, de modo que 2 estudantes não estejam sentados no mesmo local. É mais ou menos isso. Note que podem existir várias cadeiras, vários locais, bancos, os estudantes na mesma posição inicialmente. Então aqui ele dá um exemplo, né? A gente tem aqui uma entrada de cadeiras 3, 1 e 5 e estudantes na posição 2, 7 e 4. E aí o retorno é só o número, dizendo que eram 4 movimentos necessários. E aí ele vai e dá o exemplo aqui, né? Os estudantes são movidos da seguinte maneira. O primeiro estudante é movido da posição 2 para a posição 1, usando um movimento. Ele está na 2 para a posição 1. Ou melhor, está na posição 2 para a posição 1. O segundo estudante é movido da posição 7 para a posição 5, usando 2 movimentos. E o terceiro estudante é movido da posição 4 para a posição 3, usando um movimento. E aí no total a gente tem um movimento, 2 movimentos e mais um movimento, resultando em 4 movimentos no total. Então o que a gente quer é, pegando essa lista, eu quero chegar nessa aqui, né? Eu quero ter os mesmos números que essa outra tem, com o mínimo de quantidade possível, né? Com o mínimo de movimentos possíveis. E aí a maneira mais intuitiva da gente fazer essa é ordenar as duas listas e pegar a diferença que a gente tem entre cada um dos números da lista, né? A gente ordena porque aí os números menores, né, a posição menor vai estar mais próximo do estudante que está sentado na posição menor, na posição atual menor. E o banco da posição maior vai estar mais perto do estudante que está por lá também. E aí dessa forma a gente garante que eu estou sentando os estudantes no banco que tem mais perto para eles. E aí a gente calcula a diferença entre cada posição diretamente, né? Por exemplo, o primeiro estudante com o primeiro banco, depois de ter ordenado as duas listas. E faço isso em cada um dos itens, né? O segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. E aí no fim eu somo todos esses valores. Então vamos lá. A gente primeiro precisa ordenar as duas listas, então eu vou jogar aqui um sort para ordenar seats, ordenar students também. E aí eu estou usando aqui o sort que ele ordena em place, né? Então ele já ordena a própria lista, ele não retorna uma lista ordenada.
Então, ordenei as duas. E aí vamos criar uma variável que eu vou chamar de total, que ela vai guardar a quantidade de movimentos que a gente tem. Inicialmente ela começa com 0. Ou vamos chamar de move, né, que é o que ele chama aqui no exemplo. E agora o que a gente vai fazer, as duas listas estão ordenadas, é eu caminhar pelas duas ao mesmo tempo. Então vamos fazer assim, for range, land. E aí ele diz que ambas as listas elas têm a mesma quantidade inicialmente. Então posso chamar aqui sits. E aí o meu total ele vai ser acrescido pela diferença que eu tenho de seats com students. Então eu vou fazer tipo naquela posição, né, seats na posição N menos students na posição N. Menos. Então eu estou somando ao meu total a diferença do seats naquela posição e do students naquela posição também. Só que aí eu tenho que pegar o valor absoluto, né? Porque eu não tenho garantia que o banco mais perto daquele cara tá à frente ou tá atrás dele. Então, eu não sei aqui quem é maior, o seats naquela posição ou o students. Então eu pego o valor absoluto, a distância absoluta, né? Porque ele fica positivo e aí soma o nosso total. E no fim das... ou melhor, moves. No fim das contas eu dou um return moves. É basicamente isso. Vamos rodar aqui os testes. Aceitou o tempo de execução. Ótimo. 0 milissegundos. Rodou. Foi ótimo, né? Foi melhor do que 100% dos outros que submeteram. Então é isso, vamos agora para a próxima questão. Então bora para essa questão Island e Perimeter. Essa questão ela é de matriz, né, como dá pra ver. E também é até tranquila de se resolver. E assim diz ela. Você recebe uma grid, né, tamanho row vezes column. Represent a map where grid na posição i, j igual a 1. Representado, né, por um map em que o grid na posição i e j representa uma terra e grid na posição i, j igual a 0 representa água. Então você recebe uma matriz, né? E se a posição tem 1, ela é terra, se a posição tem 0, ela é água. Grid cells são conectados horizontalmente e verticalmente, né? Não na diagonal. A grid, né, a nossa grade, ela é completamente arrodeada por água, como na imagem aqui. E tem exatamente uma ilha, formada por terra, obviamente. A ilha não tem lagos, significando que a água dentro não está conectada com a água ao redor da ilha. Uma célula é um quadrado de tamanho com lado 1. A grid é retangular, largura e altura não excedem 100. Determine o parâmetro da ilha. Aqui tem um exemplo, né? A entrada é uma matriz, né? Uma lista dentro de outra lista, basicamente como a gente viu nos exemplos. E é isso. Ele quer que retorne o perímetro, o tamanho do perímetro dessa ilha. A abordagem que a gente vai seguir é fazer uma interação por cada um das células da nossa grade. E aí, para cada um, inicialmente eu vou assumir que ela tem 4 de perímetro, né? Que ela tem os 4 lados não conectados. Porque imagine se fosse pegar uma célula que ela está aqui não conectada, não tem nenhuma outra célula encostada nela,
ela vai ter 4 perímetros. Ela vai ter os 4 lados vazios, né? E aí somaria 4 na nossa contagem de perímetros, já que cada lado tem tamanho 1, como ele fala. E aí a gente começa admitindo que aquela célula tem um somatório igual a 4 de perímetros, de perímetro, e aí a gente verifica se a posição acima, a célula anterior acima, e a célula anterior à esquerda, ela é terra, né? Ela no caso não é água. Caso ela seja terra, caso ela esteja conectada com a que a gente está verificando, a gente vai diminuir 2. E a gente verifica, né, para cada célula, tanto com a de cima, e aí se existir terra a gente diminui 2, e com a esquerda, se existir terra, a gente diminui 2 também, porque aquela conexão ela não vai estar somando, não vai estar contando como perímetro, né, porque vai ser uma conexão interna. E o que a gente quer como perímetro é as conexões, é o que fica aí de fato do lado externo da nossa ilha. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos fazer uma interação por todos os itens da nossa grade, né? Da nossa grid. Primeiro eu preciso descobrir qual o tamanho de linhas e o tanto de colunas que a gente tem. Então, criar uma variável chamada rows, vai ser a quantidade de linhas que a gente tem. E ela basicamente vai ser o tamanho do nosso grid, né? A grid ela é uma lista de listas, e aí a quantidade de linhas é justamente a quantidade de itens que a gente tem aqui, né? A quantidade de listas que a gente tem. Então eu tenho meus rows e chamar de calls, quantidade de colunas. Para saber a quantidade de colunas, basta a gente dar um len em grid em qualquer posição, na posição 0, por exemplo. Já que ele diz que é retangular, então todas essas minhas listas aqui, dentro do meu grid, elas têm a mesma quantidade. E essa quantidade é justamente a quantidade de colunas que a gente tem. Beleza. Então, ok, peguei quantidade de linhas, quantidade de colunas. Agora eu vou fazer um for, iterando por cada um desses itens da minha grid. Então eu posso chamar de i, vamos estar iterando pelas linhas, em range rows. Ok. E agora o outro for que vai estar iterando pelas minhas colunas. E aí, para quem está ligado na complexidade, talvez já esteja olhando para isso e veja, eita, 2 fors, né? Um for dentro do outro, vai para complexidade quadrática, né? Linha quadrada. Só que, na verdade, não. A complexidade, a gente fazendo isso aqui, ela vai ser o tamanho da minha matriz, né? Eu vou estar iterando por cada um dos meus itens, mas não necessariamente eu tenho a mesma quantidade de colunas e de linhas. E são itens diferentes, então eu vou estar iterando por cada um dos itens da minha entrada. E aí eu vou estar iterando rows vezes columns vezes. E aí, o que é que eu vou fazer para cada um dos meus itens? Primeiro eu vou verificar se ele é terra, né? Se ele for água, tanto faz, eu ignoro e vou pro meu próximo item. Então, como é que eu verifico isso? Eu vou fazer assim. Se grid na posição I, posição J, é o que a gente está verificando naquela hora. Se ele for igual a 1, é porque é terra. Caso contrário, a gente não vai fazer nada, vai para a próxima iteração. E aí eu falei que a gente começa assumindo que aquela coluna tem um perímetro 4. Então, perímetro, vou começar com 4. Na verdade eu vou, esqueci de criar a variável antes, né, com resultante, vou começar com 0. E a gente já atribuiu aqui diretamente nessa mesma variável, né? Fazer um mais 4, assumindo que a partir daquela célula a gente vai ter mais 4 de perímetro, né, no perímetro total da ilha. Só que aí eu vou começar a fazer as verificações, né? Primeiro eu vou verificar se o item anterior, o item de cima,
quadrado de cima do que a gente está verificando, ele é terra ou é água. E aí como é que eu faço isso? Vou fazer assim, se grid na posição I menos 1, né, uma linha anterior, é o item acima, e na mesma coluna que a gente está vendo, J. Se ele é igual a 1, eu sei que ele é terra. E aí se o anterior, né, ou se o item de cima do que a gente está verificando é terra, a gente vai diminuir 2 no perímetro. No perímetro resultante. Só que aí perceba que a gente está fazendo isso, só que nas primeiras verificações a gente vai estar na primeira linha já. Então não vai existir linha anterior. Então não faz sentido verificar se existe terra aqui antes. Inclusive ele fala, né, que a nossa grade ela é rodeada de água. Então esse perímetro aqui, se existe terra aqui na primeira linha, de certeza vai ter o perímetro, os perímetros aqui de cima vão contar, né, na soma total. Então a gente precisa ignorar caso I seja igual a 1. Ou seja, eu só vou continuar caso I seja maior que 0. Digo 0, né? Eu vou ignorar quando I for igual a 0. E aí, caso I seja maior que 0, e a minha grid, né, na posição acima for igual a 1, for terra, o meu perímetro reduz 2. E aí eu vou fazer o mesmo, ou melhor, vou fazer parecido para verificar o item à esquerda, né? Na mesma linha, mais uma coluna antes. E aí a condição aqui vai depender do J, na verdade. Caso o J seja maior que 0, né? Caso a posição que eu esteja verificando ela não seja a inicial, ela seja a partir da segunda coluna, eu vou verificar na mesma linha, mais uma coluna anterior. Se ela for terra, o meu perímetro reduz 2. E aí perceba que se é um item do meio, por exemplo, esse daqui, quando chegar na verificação dele, tanto o item de cima como da esquerda, eles são terra, então ele vai cair nessas duas verificações. E aí inicialmente nessa iteração, a gente aumentou 4 ao perímetro. Só que aí ele cai nas duas, então fica menos 2 e menos 2. E aí esse item, né, é justamente isso. Ele essa célula não vai contar para o somatório dos perímetros, já que ela é uma célula interna. E aí, beleza. A gente vai estar iterando aí por todos os itens. Chegar no final, o nosso perímetro vai estar com o valor acumulado correto. Então o que falta fazer é só retornar return perimeter. Beleza? Temos aqui uns casos de teste, vamos testar. Ok, deu certo em todos. Beleza. Vamos submeter. Ok. Rodou bem até, né? O resultado final foi legal, a performance foi legal. E é isso, vamos para a próxima questão. Ok, vamos para a terceira questão da lista de exercícios, questão valid parentheses. Essa aqui é uma questão clássica que é geralmente resolvida com pilha. Nem sempre a gente lendo de cara identifica isso, mas uma das formas melhores de se resolver é utilizando pilha. E tá, o que é que diz a questão, né? É dada um string S que contém apenas os caracteres parênteses de abertura e fechamento, chaves de abertura e fechamento, colchete de abertura e fechamento. Determine se a string de entrada, né, de input, é válida. Aí ele fala que a string de entrada é válida quando os parênteses de abertura são fechados por parênteses do mesmo tempo, do mesmo tipo.
Parênteses de abertura devem ser fechados na ordem correta. E todo parênteses de fechamento tem um parênteses de abertura correspondente do mesmo tipo. Aqui ele dá alguns exemplos, né? Abre e fecha parênteses, retorna true. Esse aqui também tá válido, né? Tá abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando. Esse aqui tá falso, né? Porque eu abri um parênteses e fechei com outro, com colchetes. Esse aqui tá verdadeiro. A ideia é mais ou menos essa. E aí, como eu falei, a gente vai resolver utilizando pilha. Então, a maneira mais prática de implementar pilha, como a gente viu, é utilizando uma lista mesmo, né? E como é uma questão que o código em si não vai ser tão complexo, dá pra implementar com lista mesmo, sem ter muita dor de cabeça. Então eu vou criar aqui a minha stack, que vai ser uma lista vazia. E uma coisa que a gente vai precisar fazer é mapear, ele até sugere todo o parêntese de fechamento com de abertura correspondente. Então a melhor maneira de mapear isso é utilizando um dicionário. A gente vai fazer assim, chamar de mapping. Vai ser nosso dicionário de mapeamento. Então, deixa eu deixar organizadinho aqui. Quando eu tenho um parêntese de fechamento, eu espero ter encontrado antes um parêntese de abertura. Ao final eu vou exemplificar melhor com exemplo. Eu vou demonstrar melhor com exemplo e aí vai ficar mais claro. O colchete de fechamento, o correspondente dele de abertura, é o colchete de abertura. E o correspondente da chave de fechamento é a chave de abertura. Beleza. O que é que vamos fazer em sequência? Vamos iterar pelos elementos da nossa string S. Então eu posso fazer um for normal, for já em S, por exemplo. E aí, para cada item, a lógica vai ser a seguinte: eu vou, toda vez que eu encontrar um parêntese de abertura, né, ou parêntese normal abrindo, colchete, ou a chave de abertura, eu vou empilhar. Toda vez que eu encontrar um de fechamento correspondente, eu vou desempilhar da minha pilha. E aí, se em algum momento eu encontrar um que não é correspondente, aí eu retorno falso. Então, a primeira coisa é verificar se é um parêntese de abertura. Então, a gente vai fazer assim. Se o char, né, que é o caractere que eu estou analisando naquela vez, ele estiver na minha lista de parênteses de abertura, que aí no caso eu coloquei aqui como os valores do meu dicionário, né? Então ele vai estar na lista de mapping.values. Tá, se o meu caractere estiver nos valores desse meu dicionário, ou seja, se ele for um desses três, né, de abertura, o que é que eu vou fazer? Eu vou empilhar stack ponto. E aí, para empilhar, né, numa pilha a gente coloca sempre no topo. E aí no caso da lista a gente adiciona ao final dela. E aí quando eu for remover, eu vou remover sempre o último, né? Utilizando o pop a gente remove o último. Então, beleza, adicionei um novo item, o caractere da vez, ao topo da minha pilha. E aí, beleza, eu vou pro... Opa. Caso contrário, caso o caractere, caso ele não for um dos velhos, né? Caso ele for uma das keys aqui, aí eu posso colocar assim, caso char em mapping, aí eu estou verificando se o meu caractere ele tá numa das keys desse meu dicionário. Se ele é esse, ou esse, né? Basicamente se ele é um caractere, um parêntese de fechamento. E aí se ele é de fechamento, a gente
vai precisar verificar uma coisa, se ele é o de fechamento correto, né? E aí como é que eu verifico se ele é o de fechamento correto? Se no topo da minha pilha tiver um de abertura correspondente, né? Eu tô lá no meio da minha string, e aí do nada identifiquei que agora eu tenho um fechamento de... tenho um parêntese de fechamento. Então o esperado é que no topo da minha pilha, né, o último que eu tenho adicionado, ele seja, não necessariamente o último que eu adicionei, mas o que está sobrando agora no topo da pilha, seja o correspondente a ele. Então eu vou verificar dessa maneira. Primeiro, se minha filha, se minha pilha não é vazia, porque se eu estiver verificando aqui, tô percorrendo e tô num parêntese de fechamento e a minha pilha ela é vazia, é porque está desbalanceado. Então, caso não seja vazia, ou melhor, caso seja vazia, ou então a minha pilha na posição -1, que é o topo da pilha, né, a última posição, for diferente de mapping na posição char, eu vou retornar false. O que é que eu estou dizendo aqui? Caso minha pilha esteja vazia, quer dizer que eu tenho um parêntese sobrando aqui, né? Algum desses valores está sobrando. Eu encontrei um parêntese de fechamento, mas não tinha nenhum correspondente de abertura anterior. Não na ordem correta, da maneira correta, né? E aí, eu percorrendo a minha string, eu encontrei um parêntese de fechamento. Só que aí não sobra mais nenhum de abertura, né? E aí, caso isso aconteça, caso minha pilha nesse momento estiver vazia, eu retorno false. Ou então, o outro caso é do correspondente não ser o correspondente ao parêntese de fechamento aqui. E aí, se ele não é o correspondente correto, né, ele vai retornar false também. E aí, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é pegar o último item da minha pilha, é o topo da minha pilha, e verificar se ele é diferente do item correspondente, né? O meu caractere na posição map. Então, por exemplo, eu encontrei agora um colchete de fechamento. E aí, esse seria o item, né? O meu char. E aí, eu espero, já que eu encontrei um parêntese de fechamento, que o topo da minha pilha seja um parêntese de abertura. E aí, eu vou verificar aqui, né? Se ele for diferente, é porque tem alguma coisa errada, está desbalanceado. E aí eu termino toda a minha execução retornando falso. Caso contrário, caso nem minha pilha esteja vazia na hora errada, nem o meu parêntese equivalente esteja incorreto, caso esteja tudo ok, eu continuo minha execução dando um stack.pop. Basicamente eu estou desempilhando o item que era correto, correspondente, né? Caso não tenha dado errado, eu desempilho o parêntese de abertura que tinha correspondente e aí sigo para a próxima execução, né? Verificando o próximo caractere, se ele é um de abertura ou de fechamento, e seguindo com o processamento. E aí isso vai ficar retornando, repetindo aí, ou até eu acabar a verificação de percorrer todos os meus itens, os meus caracteres da string, ou então minha pilha ser vazia, né? Aí eu retorno falso. Ela ser vazia no caso antes da hora, né? Ou então os itens não corresponderem, não serem equivalentes, e aí eu retorno falso também. Caso eu percorra tudo e ainda não tenha caído no false, espera-se que esteja tudo ok. Só que pode acontecer o caso ainda de ficar sobrando algum item na minha pilha, né? Algum item que não teve correspondente e aí não passou por esse pop. Então a gente não vai retornar só true aqui. Eu preciso verificar se minha pilha ela está vazia. Então eu posso colocar como fosse um if, né?
se not stack, se minha pilha ela está vazia, né? Isso aqui seria o mesmo que dizer se land stack, ou isso, ou então igual a zero, tirar o not. Só botar o not return true. Caso contrário, return false, né? Se minha pilha for vazia, então tá tudo ok. O balanceamento estava correto, porque sempre tinha um equivalente para eu tirar. E aí, pilha vazia, retorna true, caso contrário, retorna false. E aí, isso aqui, como a gente já viu, né, dá pra eu simplificar, não preciso colocar um if else para retornar um valor booleano. Eu posso colocar aqui diretamente return, e aí tiro isso aqui. Então, se minha pilha for vazia, isso aqui vai ficar verdadeiro, retorna true. Se minha pilha tiver algum item ainda, isso aqui fica false, né, e aí ele retorna false. Então, esses dois pontos, vamos executar aqui para testar. Beleza, ele passou em todos. E aí vamos só ver um exemplo aqui. Esse aqui deu false, né, como esperado. E aí o que está acontecendo lá na execução, para a gente entender um pouco melhor. Eu vou anotar aqui, eu vou anotar aqui como um comentário só para a gente ter uma ideia. Aqui está minha pilha, né, minha stack. Inicialmente ela está vazia. Deixa eu botar assim. Inicialmente ela está vazia. E aí a gente vai percorrer a minha string. A minha string é isso aqui. Minha string é isso aqui. Inicialmente o meu caractere ele vai primeiro, na primeira execução no caso, ele vai ser o parêntese de abertura. E aí eu vou começar executando o caractere, né, parêntese de abertura. Ele tá nos valores do meu dicionário mapping. Os valores, lembra, são os do lado de cá. E aí, correto, né? Ele tá na lista daqui do lado de cá dos itens de abertura, né, dos parênteses de abertura. Então eu vou e adiciono a minha pilha, né? Adiciono no topo dela, que é o append. Então a minha pilha ela estava vazia, ela agora tem o parêntese de abertura no topo dela. Beleza. E aí passou o if, né? Ou else eu pulo. Eu vou para a próxima iteração. Próxima iteração, o meu char agora é o parêntese de fechamento. E aí eu vou para verificação. O meu caractere, ele está na lista dos de abertura, né, nos velhos aqui do meu dicionário? Não. Ele é o de fechamento. Então ele vem para o leaf. O meu caractere, ele está nas minhas keys, nas keys do dicionário, né, em mapping. Aí ele verifica com esse de aqui. E aí isso é verdade, né? Ele é um dos valores de aqui das keys do dicionário. Então ele vai verificar aqui se tem o equivalente ou não, né? E aí minha pilha é vazia? Não, atualmente a gente tem um item, né? O parêntese de abertura lá do começo. E aí então isso aqui é false. Ou melhor, isso aqui é verdadeiro, né? Aqui é verdadeiro, isso aqui tem item. E aí com not fica false. Isso, fica false mesmo. Então eu vou verificar aqui o segundo item. Tomar um bolinho d'água aqui. Minha stack na última posição, né? O topo da minha pilha. Que aí no caso é o parêntese de abertura. Ele é diferente do meu mapping do item correspondente ao meu caractere, né? O equivalente ao meu caractere. E aí lá no dicionário, né, o nosso caractere ele é o parêntese de fechamento. O esperado, o equivalente a ele, correspondente, seria o parêntese de abertura. Então
Aqui deveria ser o parênteses de abertura. Só que aí o colchete de abertura. Só que aí a gente tem um parênteses de abertura, né? O topo da minha pilha tem um parênteses de abertura e o correspondente esperado era o colchete de abertura. E aí no caso eles são diferentes. Então isso aqui é true e aí false ou true fica true, né? Então o meu if é verdadeiro, ele entra no if retornando false e aí encerra a execução da minha função. Se ele fosse o correspondente esperado, por exemplo, se aqui fosse parênteses de fechamento, ele ia ter rodado a primeira vez igual, minha pilha ia estar com parênteses de abertura aqui. Na segunda execução, quando ele viesse para o parênteses de fechamento, ele ia vir para cá, né? Já que, ou melhor, me confundi, ele ia vir para o elif, né? O meu parênteses de fechamento, ele não está na lista dos de abertura, ele está nas keys aqui do dicionário. Então ele viria para cá. E aí nesse caso, a pilha novamente não está vazia, ela tem um parênteses de abertura. Então ele vem para cá. E aí nesse caso, né, o topo da minha pilha é o de abertura e o equivalente, né, o dicionário com o equivalente ao caractere atual, que é o de fechamento, é o de abertura. Então eu tenho que isso aqui é o de abertura. Isso aqui, o topo da minha pilha é o de abertura também. E aí o de abertura e o de abertura são iguais, né? Não são diferentes. Então essa igualdade ela fica falsa. E aí falso e falso, falso ou falso, é falso, então meu if ele é falso, ele vem pra cá. Ele não cai no return, né? Ele vem pra cá. E aí eu tiro da minha pilha o item que sobrava. Aí minha pilha fica vazia. E aí não tem mais interação porque eu já acabei na verdade os itens. Então eu já li toda a minha string de entrada. Terminei o for, venho para a próxima linha, para o return. E aí eu verifico, minha pilha está vazia? Sim, ela está vazia. Então isso aqui fica false, né? Minha pilha é false. E aí not false fica true. Então retorna true. Retorna verdadeiro. Então vamos submeter. Beleza, passou. Não foi das melhores, mas passou, né? Vamos para a próxima questão e última. Bem, agora vamos para o último problema da lista. É o subtree of another tree. Esse aqui é envolvendo árvore, né? Tá óbvio. Dado a raiz de duas árvores binárias root e subroot, retorne true se existe um subtree de root com a mesma estrutura e valores de nós de subroot e falso caso contrário. Então basicamente ele vai dar duas árvores, né? Uma root e uma subroot, e é para retornar verdadeiro se existe se subroot for de fato uma subárvore da árvore root. A subtree é uma subárvore, né, de uma árvore tree, é uma árvore que consiste de um nó de tree e com todos os seus nós descendentes. A árvore tree pode ser considerada uma subárvore de si mesma. É horrível tentar ler e traduzir ao mesmo tempo. E aquele dos exemplos, né, ele vai dar como entrada uma lista, e aí essa lista ela vai representar na sequência de uma árvore binária. E aí ele espera como retorno um booleano normal. E aí lembrando, né, quando a gente encontrar na entrada null, algum valor nulo, é porque
é um nó que não tem filhos. Beleza, para resolver isso a gente vai fazer um pouco uma espécie de busca em profundidade também, assim como a gente fez lá em alguma outra questão, quando a gente estava nos exercícios, né? Mas a ideia original, a ideia vai ser a seguinte: tomar esse desenho aqui pra gente exemplificar. A gente vai começar percorrendo todos os nós aqui da minha árvore original. E aí eu vou verificar se um nó, ele bate, o nó raiz daqui, ele bate com o nó raiz daqui. Caso não, eu vou pros nós filhos do atual. E aí no caso eu iria pro 4 e pro 5. E aí verifico em cada um deles se esse nó corresponde ao nó raiz da minha sub-árvore. E aí nesse caso o 5 se daria falso, né? Eu viria pra cá. Esse nó corresponde ao nó da sub-árvore? Beleza, corresponde. Os dois são 4. E aí eu faço esse processo, repito o processo para os filhos dele. E aí por enquanto eu estou com o valor true, né? Só que eu preciso continuar até o final. Aí eu faço para a direita e para a esquerda. Ou para a esquerda e para a direita. Enquanto vou caminhando também pela minha sub-árvore, né? A partir desse ponto aqui, ele corresponde a esse daqui da minha sub-árvore. Aí beleza. Aí vou pro outro lado também, corresponde? Corresponde, beleza. E aí se a árvore fosse maior, eu seguiria fazendo esse processo, né? E verificando com minha sub-árvore. E aí em determinado momento, quando acabar, se não eu paro o processo de duas formas. Ou se eu encontrar um valor que não corresponde à minha sub-árvore, aí eu retorno false. Ou então quando os itens acabam, e até então estava verdadeiro, até então deu match em todos, né? E aí nesse caso eu retornaria true. Se eu estiver fazendo o processamento de uma sub-árvore e encontrar um item que é diferente, eu só vou, se houverem mais filhos, né, houverem mais descendentes, eu atualmente vou ficar com o valor false, mas continuo o processo com os próximos filhos, né? Verificando de novo do começo da minha subroot. Se encontrar outro 4 lá embaixo, eu verificaria do começo aqui até chegar no final e ou todos os valores darem match, né, está tudo ok, ou então dá diferente ou ter algum valor diferente no meio do caminho. E aí como é que a gente vai fazer isso no código? O primeiro passo que a gente pode fazer é verificar se o meu nó se o meu nó existe, né? Ou se a minha árvore, na verdade, a árvore original, a árvore completa, ela existe. A gente vai acabar chamando essa função várias vezes, então na primeira chamada, que é essa que vai ser executada aqui, esse meu root ele vai ser minha árvore completa. Mas aí, quando a gente for fazer a recursão, ele vai... Esse meu root aqui vai ser uma sub-árvore que eu estou verificando, comparando com a minha sub-árvore que está sendo passada. Então, eu vou verificar primeiro se ele não é vazio. Se ele for vazio, né? Se ele for vazio, isso aqui vai ser verdadeiro. Opa. E aí eu vou retornar false. Porque eu não tenho o que eu comparar, né? Se deu false, então ela vai ser diferente da minha sub-árvore. Caso contrário, eu continuo meu código, continuo minha execução. Eu vou criar uma função, daqui a pouco eu crio, mas eu vou deixar comentado por enquanto. Deixar assim. Se é a mesma árvore. Se a árvore que eu estou comparando, no caso root, e aí como eu falei, na primeira execução ele vai executar com a árvore completa, mas nas próximas ele vai estar verificando sub-árvores, já que ele vai estar caminhando por aqui.
E aí, se essa sub-árvore que eu estou verificando daqui for igual a minha sub-root, a que está sendo passada, então eu devo retornar true. Para isso aqui a gente vai criar uma função, só para organizar um pouco melhor o código, e daqui a pouco eu crio. Mas por enquanto, ou melhor, deixa eu criar logo, mas só definir aqui, depois a gente cria ela completa. Vou chamar de same tree, né? É a mesma árvore. E ela vai comparar, vou botar o self, já que eu estou chamando aqui na minha própria classe. Ela vai pegar duas árvores quaisquer, uma S e uma T, e ela retorna true ou false. Por enquanto eu vou botar um pass, que é só pra não ficar dando erro aqui, mas daqui a pouco a gente implementa isso aqui. E eu vou usar esse meu método aqui, se myself, o self que eu estou chamando um outro método aqui da minha classe, né? E aí o que é que eu quero comparar? Eu quero comparar root e subroot. Aqui é subroot, assim. Se root e subroot são a mesma árvore, retorna true. Beleza? E aí daqui a pouco a gente implementa isso aqui. Caso não seja a mesma árvore, aqui começa a mágica do negócio. O que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a caminhar pelos filhos, né? Pelos descendentes. Eu comecei lá no nível maior e aí vou descendo. Aqui começa a parte da recursão. Eu vou chamar a própria função isSubTree. Deixa eu copiar aqui. Só que ao invés de passar meu root completo, eu vou passar apenas a árvore da esquerda. Left. Né? Na primeira execução, o que a gente fez? Quando o código começar na primeira execução, o que ele faz aqui nessa função é comparar toda a minha árvore root, a árvore completa, com a subroot. E aí, nesse caso, nesse exemplo mesmo, ele vai dar false, né? Porque ela é diferente, obviamente. E aí, nesse caso, ele não entraria para cá, ele vem para nossa função. O que é que a gente vai comparar agora? Eu vou fazer uma comparação com a minha árvore que começa da esquerda da minha atual. Eu pego o root, que é a minha raiz aqui, e aí eu vou para a esquerda. O filho da esquerda é o 4. E aí eu vou comparar a árvore começando com a raiz sendo o meu 4 agora, né? O meu root antes ele começava daqui, aí eu comparava a árvore completa. Agora eu vou comparar da minha raiz atual, que era o 3, com o filho dele a partir do filho dele da esquerda, que é o 4. Então eu vou ter uma árvore que ela começa aqui do 4. E aí eu vou comparar ela com a minha subroot original, né? Eu não vou modificar, eu quero comparar as possíveis árvores que existem aqui com a minha subroot que está sendo passada. Só que eu não quero comparar só da esquerda, né? Eu tenho que ver o outro lado também. E aí, qualquer um dos dois dando verdadeiro, pra mim tá ótimo. Right. Se eu encontrar um item na esquerda, que foi desse caso aqui, e isso aqui retornar verdadeiro, né? Essa minha função retornar verdadeiro, vinha pra cá e retornar verdadeiro, eu finalizo a execução retornando verdadeiro. Caso contrário, eu verifico também aqui da direita. Executo tudo, se retornar verdadeiro, beleza. Caso contrário, encerraria retornando falso. E aí percebo que ele fica aí na recursão, né? Deixa eu ver se a gente tem aqui um exemplo maior. Esse aqui ele dá falso, eu queria que desse verdadeiro. Mas se a gente tivesse outros itens aqui antes, ele começaria lá, aí daria falso, aí ele viria pro filho, aí daria falso também, porque é diferente. E aí ele viria novamente
pro filho aqui da esquerda. E aí nessa execução sim daria verdadeiro, ele estaria retornando, voltando na recursão, né? E retornando verdadeiro até finalizar retornando verdadeiro, dizendo que que a árvore subroot está contida, né, na outra árvore. Beleza, falta a gente implementar o isame tree. E aí o que é que a gente vai verificar aqui? Primeiro eu vou verificar se os nós que eu estou passando como raiz nessa execução, eles existem. Porque caso eu esteja caminhando e chegue no final da execução, né, da comparação, quer dizer, se eu caminhei as duas árvores até o final e as duas terminaram no mesmo momento e eu não tinha retornado, não tinha dado erro antes, quer dizer que elas são iguais, né? Então, se o meu nó não existe mais, é porque eu cheguei no final. O meu nó é esse. E o meu nó que eu chamei de T não existe mais também. Então, return true. A outra condição é se um ou outro, né? Se apenas um deles, na verdade, for false, tiver acabado, é tipo se eu estou verificando, caminhando pelas duas. Uma eu verifiquei que acabou e a outra não, a outra tem mais coisa. Então ele não entraria aqui, né? Os dois não seriam nulos. E aí, se um ou o outro for nulo, aí tem uma coisa errada, porque elas não terminaram no mesmo momento. Ou então, se o valor dos nós forem diferentes, que aí no caso é o que acontece na primeira execução, né? Eu começo executando aqui pelo 3 e aqui pelo 4, e aí são diferentes. Então, nesse caso também a gente deve retornar. Deixa eu colocar aqui. Se os valores forem diferentes, ou então um dos dois tiver acabado, né, primeiro, e o outro não. Porque se os dois tivessem acabado ao mesmo tempo, cairia nesse caso aqui. Se apenas um deles acabou, ou os valores são diferentes, a gente retorna false. Porque as árvores não são iguais. Caso contrário, caso não entre nenhuma dessas duas, né, isso ainda não garante que é verdadeiro. A gente precisa continuar iterando. E a gente continua caminhando pelas árvores até quando? Até eu chegar ao final e todos terem sido iguais, né? Todos os números, todas as sequências aí até o final da minha árvore terem sido verdadeiro. E aí ele chegou no final como verdadeiro. Ou então eu encontrar algum valor diferente. E aí é meio que é isso. Ele segue repetindo, chegou no final, retorna verdadeiro. Só que aí se no meio dessa repetição eu encontrar um valor que é diferente, ou então apenas um deles acabar, eu retorno false. E sair caminhando em profundidade pelas duas árvores. Então, mais uma vez, eu repito até o final, até chegar no final, até ambos os nós que eu estou verificando serem nulos. Se cheguei no final, retorno true. Caso contrário, caso eu esteja ainda caminhando e esses valores que eu estou comparando forem diferentes, ou então apenas um deles estiver terminado, eu retorno false. E aí finalizo minha execução. E aí o que eu vou estar verificando é fazendo a recursão aqui. Não cheguei no final e os valores não são diferentes, quer dizer que eles são iguais, né? E aí eu vou seguir para os filhos dele, semelhante como a gente fez aqui em cima, só que aí no caso dentro da própria árvore. Eu vou seguir verificando os filhos dele, da esquerda e da direita. E aí eu faço assim, symmetry.
se o filho da esquerda desse meu nó S é igual da esquerda desse meu nó T, e aí no caso a gente tá passando um nó, só que a gente verifica a árvore toda, né? Porque ele vai, a partir do nó que eu passo, ele vai iterar por toda, vai ficar na recursão por toda a árvore, até chegar no final dela. E aí se isso aqui for verdadeiro, retorna true. Ou então não, nesse caso tem que ser um end, porque eu quero comparar os dois lados, né? Até o final eu quero comparar a árvore completa. Só que aí pra direita. Comparar a esquerda, comparar a direita. Beleza. E aí nosso código basicamente fica assim, né? Vamos agora tentar recapitular. Mais uma vez. É bem confuso, porque acaba tendo duas recursões. Fica meio chatinho, mas se a gente parar para analisar devagarzinho, dá para entender um pouco. Que o que ele está fazendo, basicamente, é uma busca em profundidade, né? Ele chega no nó e vai verificando até o fim. E aí sai verificando em todos os sentidos até o final da árvore. E aí ele vai comparando, né, isso com minha subroot. Cada nó que eu encontro, eu comparo com minha subroot. Se encontrei um nó que é diferente, eu continuo o meu processo, né? Eu ignoro ele e vou para os filhos dele para verificar se encontro algum que dê match. E aí nesse caso, por exemplo, ele encontrou 4 e aí encontrou 4 também. E aí ele vai verificar agora para os filhos, né? O filho desse nó da esquerda é 1, comparado com o da minha outra árvore da esquerda também é 1. Aí ele vai executar a função de novo para isso aqui. E ao mesmo tempo ele faz o end aqui, né, para o da direita. Então ele está passando aqui o 2 e passando o 2 de outra árvore. E aí em cada uma dessas execuções, né, ele passou, por exemplo, o 1 e o 1, ele verifica aqui. Os dois são nulos? Não, né? Nesse caso eu estou passando 1, estou passando 1. São nós que existem com valor 1. Então ele vem para esse outro if. Apenas um deles é nulo? Não. Os valores são diferentes? Também não. Os valores são iguais. E aí ele terminaria executando esse ramo, a verificação desse ramo, mais uma vez aqui em outra chamada, né? Tanto para a esquerda como para a direita. Só que aí nessa chamada, o filho da esquerda de 1 é ninguém, é vazio. Da mesma forma que o filho da esquerda de 1 aqui da minha subárvore também é none, né? É vazio, é nulo. E da mesma forma também que o filho da direita desse meu nó é nulo, não tem ninguém aqui, e o da direita desse meu outro nó é nulo. Então em ambas as execuções, dessa vez, elas caem nesse caso aqui, que S, que no caso agora é o filho, né? Os filhos aqui. E T também é nulo. E aí ele retorna true. E aí acaba a execução retornando true e true, verdadeiro. Ou seja, nesse ramo aqui ele chegou até o final sem retornar false. Ele chegou até o final sem retornar false, né? Quando encontrou os dois nulos, chegou no final, retorna true. Aí ele faz a mesma coisa, na verdade já tem feito a mesma coisa, pro outro lado, né? Na verdade, ele, depois que executa da direita, ele vai para a esquerda. Isso é a busca em profundidade, né? Ele sai executando até um lado completo, aí depois vai para o outro lado, e aí depois sai voltando. No caso, da maneira que a gente está fazendo, ele executa todinho da esquerda, depois vai executando das direitas. E aí termina a execução comparando do outro lado também. E aí uma vez que ele terminou aqui, comparando o outro lado, chegando em nulo, retornando true, a gente sabe que isso aqui é verdadeiro, né? Para a árvore a partir do 4, ela é verdadeira para igual a árvore, a subárvore passada. E aí finaliza retornando true. Caso não tivesse retornado, o que a gente faria? A gente iria agora
para os filhos dele, né? Por exemplo, nesse caso ele é diferente. A gente iria para os filhos verificar novas árvores a partir do filho do que a gente tava. Então eu verificaria a partir desse 1, né? Começar uma nova árvore a partir daqui, comparando com minha subroot de novo. E ao mesmo tempo eu vou comparar também a minha subroot com uma possível árvore que possa existir a partir do filho do atual da direita, que seria esse 2. E aí ele ia retornando o processo e fazendo de novo, só que aí não ia dar match, né? Porque nem tem mais árvore pra cá, seria diferente. Então o processo é mais ou menos esse. Vamos submeter. Beleza. Foi. Essa questão aqui foi a mais chatinha, né? Porque tem que tentar entender um pouco a lógica aí da recursão, né? Da busca de profundidade. Mas é uma questão que tem cara de maratona, né? Às vezes eles colocam coisa assim. E por isso que é legal praticar um pouco da recursão, praticar da busca de profundidade. Às vezes não é uma questão que cai diretamente, ali de cara você já percebe que é isso, mas é um conhecimento muito útil para resolver muitas questões. E o cara já tendo noção de como utilizar a busca em profundidade e a em largura também, né? Vai agilizar o processo ali. Então é isso, a lista totalmente resolvida. Qualquer dúvida podem mandar aí no WhatsApp, podem mandar e-mail também que a gente vai respondendo assim que possível. Até mais.